Nosso bate-papo hoje, nós hoje temos um assunto interessante para falar. Vamos falar sobre batismo e Eucaristia e vamos buscar isso lá na nossa origem da igreja, tá certo? Então eu quero começar, mas quero começar primeiro orando com vocês. Vamos orar. Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este dia, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua paz, pela tua misericórdia e perdão, Senhor. Queremos nos colocar, Pai, diante de Ti, te pedindo que Tu estejas alimentando o nosso coração com a Tua palavra, de tal maneira, Pai, que possamos ser edificados em Ti, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu estava dizendo, nós vamos hoje continuar falando sobre a igreja cristã. Nós estamos, talvez vocês nem tenham percebido isso, no período desde a crise gnóstica até Constantino. E hoje, de forma especial, vamos falar um pouco sobre a cerimônia do batismo e a Eucaristia. O batismo, ou a cerimônia do batismo, ela está intrinsecamente associada à Páscoa cristã, como nós já até falamos antes, tanto no significado quanto na prática do batismo. Desde o início, o batismo, ou a prática ou cerimônia do batismo, está associada à iniciação formal de uma pessoa dentro da comunidade cristã, ou, como era dito, dentro da comunidade escatológica do povo de Deus em Cristo. E aí, a cerimônia, ela tem o lavar em água, como símbolo de penitência ou arrependimento. Tem gente que se arrepia com a palavra penitência, mas ela, na verdade, tem o significado de arrependimento. Então, ela é símbolo, né? A lavagem em água é símbolo de penitência e de purificação ou perdão de pecados. A cerimônia de batismo, ela procede desde a tradição judaica, e a gente não pode esquecer que os pagãos, inclusive, já realizavam essas cerimônias. E nós não vemos, então, o batismo, por exemplo, lá no livro de Levítico. É diferente, bem diferente, na verdade, do que está colocado dentro das leis lá no livro de Levítico. E também ela é uma cerimônia diferente do processo lá adotado pelas comunidades de Qumran. Qumran é uma comunidade que ficou ali às margens do Mar Morto, onde os pergaminhos mais recentes haviam sido encontrados, né? E essa cerimônia de uma espécie de batismo eles realizavam também num costume de lavagem daquele que seria um prosélito no judaísmo, alguém que vinha e se convertia ao judaísmo. Quando nós olhamos para a nossa história como povo de Deus, vamos encontrar então o precursor do batismo sendo João Batista. O batismo foi, se a gente pode chamar de batismo cristão, ele foi praticado por João Batista, neste sentido de que era para arrependimento e conversão, na verdade. E a gente vai encontrar então Marcos, lá no capítulo 1, no verso 4, dizendo isso de forma muito clara, que o batismo era para o perdão dos pecados. Havia arrependimento, perdão de pecados, né, na expectativa de uma conversão da pessoa a uma nova vida. E aí o rito de João, na verdade, ele já anunciava ou prenunciava a era messiânica e a renovação do dom do Espírito que o Messias traria, ou seja, que Jesus traria na sua vida. E a mensagem, então, era esta. João, vocês devem lembrar bem da mensagem de João, quando ele dizia: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa era a mensagem costumeiramente pregada por João. E aí nós vamos encontrar dessa forma o batismo cristão começando de fato desse jeito, né? Se nós assim podemos dizer, mas o batismo cristão verdadeiramente é admitido, é o batismo que vem depois da experiência da ressurreição. Esse batismo que vem depois daquela experiência da ressurreição, ele diferia
também do batismo de João no significado de início da nova vida na relação com Deus, que havia se realizado na morte e ressurreição de Jesus, que daria ao batizando, aquele que fosse batizado, o dom do Espírito. E a gente vai encontrar isso de forma muito clara naquele primeiro sermão pregado por Pedro lá em Pentecostes, no livro de Atos, que Pedro prega e o texto diz que em seguida aqueles que foram batizados receberam o Espírito, o dom do Espírito. E aí é evidente também, e isso fica evidente, claro, nas palavras de Paulo, quando Paulo diz que, por exemplo, não foi vocacionado, não foi chamado para batizar, mas a vocação de Paulo era pregar. E ele sabe e também pressupõe, ele mesmo já falava isso, que os convertidos, a partir da pregação do Evangelho, eles seriam esses que seriam lavados, justificados e que também fariam isso sendo santificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então é nessa lavagem e na confissão de fé que acompanha a lavagem que o cristão, era visto como alguém que se reveste de Cristo. E a lógica sempre foi que nós fomos sepultados com ele por meio do batismo na sua morte, para que nós pudéssemos também ressuscitar com ele. E aí para João Batista, para João o Evangelista, o batismo significa nascer de novo. Lembrem da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala sobre um novo nascimento e fala em nascer da água e do Espírito. Então, para João, o evangelista, o batismo significa, ou tem o significado de nascer de novo. Quando a gente vai olhar Pedro, tratando da questão lá na primeira epístola, Pedro vai comparar a água do batismo com a água do dilúvio. Ele está fazendo ali uma relação da água do batismo com a água do dilúvio, no sentido de que a água do dilúvio foi a água, que sendo colocada nela a arca, é aquela que vai salvar a Noé e a sua família. Então isso inclusive foi ter desdobramento mais adiante, dentro de uma perspectiva dogmática de que o batismo era realizado para a salvação. E a gente tem que clarear isso de forma a ser muito preciso, que o batismo para a salvação é o batismo de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo. Aquele que é selado pelo Senhor com o seu Espírito, este sim encontra a salvação. Precisamos entender que o batismo com água que um pastor realiza é um batismo que é símbolo, falando nos dias de hoje, da inserção de alguém no corpo de Cristo, de alguém sendo inserido na igreja para viver essa nova vida. O batismo para a salvação é o batismo de Jesus, é por isso que João diz que depois dele vem aquele que batizará com fogo e com o Espírito, quando ele se refere a Jesus. E aí sim ele está falando de Jesus, porque é Jesus quem com o seu poder no Espírito Santo vai nos selar, para a salvação. E aí Hermas, e eu já falei sobre Hermas aqui, o pastor, escrevendo o pastor, ele vai registrar também uma imagem interessante. É como se a igreja fosse uma torre construída sobre as águas, uma torre de salvação construída sobre as águas. E quando a gente começa a olhar para a história da igreja, a gente também vai encontrar lá Justino Marte se referindo ao batismo, dizendo que o batismo é renascimento em um novo modo de vida, contrastando a condição de filhos da necessidade e da ignorância com a de filhos da escolha e do conhecimento. O batismo para ele é a libertação que redime as pessoas pela iluminação, capacitando para que essas pessoas possam fazer a vontade de Deus. E tanto para Paulo como para Tertuliano, então, nós vamos encontrar uma referência, uma associação ou uma perspectiva de que esses dois estão convencidos
do batismo como representante de um momento decisivo de transição entre a identidade velha e a identidade nova. A velha criatura e a nova criatura, se nós podemos assim dizer, usando a linguagem paulina. E é nesse sentido que ele foi universalmente compreendido na igreja primitiva. Exatamente assim, a separação é um momento de transição da velha vida para uma nova vida. E aí nós vamos encontrar pouca evidência na literatura amplamente ocasional, a gente pode dizer assim, do primeiro século e do segundo século também, em relação aos componentes e a forma do batismo. E aí nós temos uma referência, por exemplo, muito mais antiga, digamos assim, na Didaquê, que deveria ter lugar, ou seja, o lugar do batismo seria em água viva, água corrente, presumidamente por imersão. E aí, na ausência do rio, era usada a água parada ou mesmo a água derramada sobre a cabeça das pessoas. E claramente essa lavagem era acompanhada por uma confissão de fé a uma única fórmula batismal conhecida pela igreja primitiva. Nós precisamos de pensar que em Jerusalém, naquele primeiro sermão de Pedro, quando ele diz que aproximadamente 3.000 foram batizados, nós estávamos num período de seca, a água que tinha por ali era um pouquinho de água da fonte de Siloé, que não dava para aquele povo entrar naquela água de jeito nenhum, até porque eles não deixariam que aquilo ali ia contaminar a água inteira. Então, certamente, aquele batismo não foi realizado, né, dentro da água de um rio. E nós temos então essa perspectiva, né, da história da igreja, nos trazendo essa visão que na ausência de haver um rio, a água parada era usada sendo derramada também na cabeça das pessoas. E aí Paulo, por exemplo, foi batizado. A gente vai encontrar Paulo, por exemplo, sendo batizado quando invoca o nome do Senhor, né? Vocês devem lembrar bem do texto lá de Atos, no capítulo 22, dizendo, né, dizendo ele: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então Paulo foi batizado inclusive em pé, né? Ele não foi nem deitado naquele simbolismo de morrer e ressurgir, mas Paulo foi batizado em pé e recebeu o batismo ali sem rios nenhum ali, né? Se a gente olhar, por exemplo, o tesoureiro, né, da rainha de Candace, foi batizado lá no meio do deserto. Eu fico imaginando aqui que água tinha naquele meio do deserto para ele ser batizado. Eu não consigo deixar de pensar que, quem sabe, Filipe pegou a água do cântaro lá e derramou na cabeça do cara, batizando ele no nome de Jesus. Porque ele confessou: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou talvez ele simplesmente tenha sido batizado somente com base na afirmativa de creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a gente vai ver isso lá no texto do livro de Atos, no capítulo 8, de 26 até o verso 40. E aí, gente, o que é que nós precisamos dizer? O que é que eu quero dizer com essa afirmativa? Que a confissão de fé assumiu, então, uma forma de tríade, de acordo com o próprio evangelista Mateus, quando lá no capítulo 28 nós encontramos Jesus dizendo assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então essa era a tríade usada por Mateus, né, aliás, usada na confissão de fé, a partir, né, dessa arrumação feita pelo evangelista Mateus. E aí os cristãos, então, entravam na nova vida pelo reconhecimento dessa afirmação tríplice, que era a fonte daquela vida, né, em Jesus Cristo como o Senhor, o Pai que o enviou e o Espírito do Pai, pelo qual eles estavam unidos, né, no corpo de Cristo, unidos a Cristo, os três. E aí os primeiros relatos que nós vamos encontrar, o complemento sobre a iniciação cristã, eles chegam a nós vindo lá do início do terceiro século, principalmente por meio da tradição apostólica,
que nós vamos encontrar tratando da questão de forma mais clara, por meio, né, principalmente, como eu disse, da tradição apostólica lá em Hipólito de Roma e também nos tratados de Tertuliano. Então, gente, Tertuliano e Hipólito, eles vão trazer exatamente essa perspectiva do batismo cristão, né, no início do terceiro século. E aí, diferente da Eucaristia que tinha ou acontecia a cada domingo, como a ceia do Senhor, aquele momento de comunhão, de alimentar-se junto, o batismo normalmente acontecia apenas uma vez a cada ano no período pascal, que ia ali ou na Páscoa ou então até Pentecostes, e não assim, uma vez por semana ou em determinados períodos, mas geralmente, né, o correto para eles, a regra geral era o batismo ser realizado uma vez por ano, ali no período da Páscoa. E aí uma coisa interessante é que a preparação para a cerimônia começava na quinta-feira da Semana Santa, quando os candidatos eram instruídos para que eles pudessem ser lavados. Na sexta e sábado, eles jejuavam como símbolo de arrependimento. E a cerimônia propriamente dita começava lá com o canto do galo no domingo da Páscoa, né? O dia, de fato, domingo de Páscoa. E aí os candidatos se despiam das roupas e dos ornamentos e solenemente negavam a Satanás e seus servos e as suas obras. Eles eram ungidos com o óleo do exorcismo. Vejam como era interessante. Depois eles eram conduzidos por um diácono para a água e tinha uma sequência. Primeiro as crianças, depois os adolescentes ou infantes, depois os homens e por fim as mulheres, com um presbítero levando cada candidato, né, e lavando eles por 3 vezes, enquanto cada um fazia a confissão tríplice em resposta à questão do presbítero. E aí, saindo da água, os candidatos eram ungidos uma segunda vez, agora com o óleo da ação de graças, se enxugavam, vestiam-se, e aí eles eram levados para a igreja que estava reunida e inseridos no meio da igreja. Ali, o bispo impunha as mãos sobre cada um, orando, e mais uma vez ungia a fonte de cada um com o sinal da cruz. E aí a cerimônia seguia, né, continuava tendo um momento de Eucaristia, onde cada um dos que haviam sido batizados agora poderiam participar da Eucaristia. E aí aqui nós vemos então a composição lucana de Lucas, com a sequência de arrependimento, batismo e imposição de mãos. Ok? Foi exatamente o que a gente falou há pouco nessa sequência. E então no decorrer do terceiro século, o rito representa, né, uma virada agora radical da morte para a vida. Esse rito foi fortalecido fortemente com o desenvolvimento e a instituição ou institucionalização sistemática daquilo que eles chamavam de catecumenato, né? O catecúmeno, ou o recém-convertido, o termo significa isso, recém-convertido. Então a turma que era recém-convertida era ajuntada, né? E aí passou a haver um alongamento nesse estágio de início da pessoa até que ela fosse batizada. Para a gente ter ideia, Hipólito lá de Roma defendia que o candidato ao batismo ele tivesse a vida dele na igreja e a vida dele pessoal e a ocupação dele, inclusive, investigadas, para que ele, sendo aprovado, ele pudesse passar 3 anos sendo instruído e testado, e aí, né, é a hora em que surge o contexto dos credos declaratórios organizados, o que posteriormente vai gerar o credo apostólico, que os candidatos passaram então a memorizar ao longo do tempo. E aí, para a gente ter uma ideia melhor, Tertuliano defendia que as pessoas postergassem o batismo até que elas estivessem verdadeiramente preparadas para levar a vida que o batismo exigia de cada um. Ele dizia assim: se alguém compreender a gravidade, terá mais receio de obedecê-lo do que de postergá-lo.
Então ele tinha essa ideia, é melhor atrasar o batismo para fazer com segurança, ele vai requerer mudança de vida, um novo comportamento, uma nova história, nós precisamos passar a funcionar completamente diferentes para que a gente não corra o risco de se batizar precipitadamente, não é? Porque vocês vão ver depois, e eu já falei também isso no encontro anterior, que os batizados, eles jamais poderiam agora pecar de forma grave. Eu não sei como é que o cara separava um pecado grave e um pecado que não fosse grave, porque pecado é pecado de todo jeito, né? Mas tinha sim um sentido, porque eles estavam ali já considerando as questões da perseguição e tudo mais. Então as pessoas, depois de batizadas, não mais poderiam pecar, porque se elas pecassem, aí o negócio era complicado demais, podia ser até banido da vida na igreja. Então, esse é o batismo. Quando nós olhamos para ele nos nossos tempos, nós vemos de forma clara, né, que tanto lá na igreja, no princípio, terceiro século, estão sendo batizados crianças, adolescentes, mulheres, homens. E a gente hoje vai encontrar, decorrente disso, discussões sérias, né? Pela água, se é batizado no mar, no rio, com pouca água, com muita água, se tem que ser batizado por imersão, se tem que ser batizado por aspersão. Talvez hoje essa discussão seja mais forte até, né, mais radical do que era antigamente, porque os caras não estavam muito preocupados se tinha muita água, pouca água, né, mas tinham questões que eles jogavam mais duro, por exemplo, se é a questão que eu falei agora há pouco de Hipólito de Roma, dizer que o cara tem que ter a vida dele completamente investigada, até porque se ele tivesse uma ocupação, que fosse uma ocupação que desse a ele qualquer relação com a idolatria ou com desvios, ele tem que deixar o emprego dele. Ele não podia, por exemplo, eu fico imaginando hoje, um cara que fosse batizado, se ele trabalhasse vendendo bebida no bar, ele tinha que deixar a profissão dele, porque isso era uma coisa pecaminosa. Ele estava estimulando as pessoas a consumirem álcool, né? E aí tinha um conjunto de regras, de questões que eram observadas e a turma pegava forte. Então o cara que entrava numa igreja, chegou ao cristianismo, ouviu a mensagem, se converteu, eles passavam aí 3 anos agora, na visão de Hipólito, sendo instruídos para serem depois batizados, possivelmente porque Hipólito vai buscar, né, aquela história de 3 anos de Cristo instruindo os seus discípulos. Mas se a gente olha para o livro de Atos, os que se batizaram naquele dia em que Pedro prega o primeiro sermão, foram batizados todos no mesmo dia, lá na casa de Cornélio. Quando Pedro chega, prega, né, diz que o dom do Espírito desceu sobre as pessoas. Ele não diz, olha, vocês agora vão ser batizados daqui a tanto tempo. Então nós não conseguimos ver respaldo nem para a questão da água, nem para a questão, né, nem a forma, nem quantidade de água, nem questões que não sejam periféricas, até porque o batismo que nós praticamos, ele é um batismo que é símbolo de inserção de alguém no corpo de Cristo. Não é batismo para a salvação, é um batismo que aponta para a inserção da pessoa no corpo de Cristo, para que ela possa levar uma nova vida como filho de Deus. E quando nós também olhamos para João Batista falando que Cristo é quem batiza com fogo e com o Espírito, então esse batismo de Jesus é verdadeiramente um batismo da salvação. Então esse é o batismo que salva as pessoas, até porque nós como pastores não conhecemos o coração de ninguém, e uma pessoa pode estar completamente mal intencionada, não querendo nada com o cristianismo, chega ali, se batiza, porque a gente não vai negar nada, o cara vai responder creio, 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 e ele responde, é batizado, e a gente não está investigando a vida de ninguém, não está ali passando 3 anos examinando o cara para saber se ele pode ou não pode ser batizado, porque é uma decisão de cada um, e nós precisamos compreender isso sem ficar, como é que eu diria, sem ficar mexendo com o sagrado, banalizando o sagrado, mas ao mesmo tempo não dando um caráter que ele não tem. Não é? Então o batismo que salva é o batismo de Jesus, isso é indiscutível para toda a igreja, não há dúvida,
E eu fico sem entender porque há discussões por conta da quantidade de água do local onde vai ser batizado e tudo mais que se tem falado por aí, tá certo? Então eu queria fechar o assunto batismo dessa forma, para que a gente pudesse entrar e falar um pouco sobre a Eucaristia, né? Quando nós falamos sobre Eucaristia, a Eucaristia já é uma questão de nós não encontramos problemas como encontramos em relação ao batismo. Eu tenho dito sempre que a Eucaristia é muito fácil de não ter polêmicas, né? Apesar que algumas ainda surgem com relação a consubstanciação, transubstanciação, tem muita conversa, muita coisa, né, que se fala, mas quando nós falamos da Eucaristia, se a gente se focar, se a gente olhar para Jesus, celebrando a última ceia com os discípulos, se a gente olhar Paulo na carta aos Coríntios, falando sobre a Eucaristia, nós vamos, de forma muito clara, compreender que a Eucaristia não tem confusão, né? Na Eucaristia, nós não vamos encontrar dizendo assim, somente os adultos se alimentavam naquela época quando tinha o jantar coletivo, que a gente vai sair um pouquinho dessa história do jantar coletivo, né? Somente os adultos podiam comer, não vamos encontrar isso registrado em lugar nenhum. Mas nós encontramos registrado que a igreja do terceiro século, lá no princípio, estava colocando as crianças para serem batizadas. A ideia de padrinho e madrinha, ela veio exatamente daí. Nós temos de olhar para a história, que as crianças, quando os pais saíam para pregar o evangelho, eles queriam deixar, correndo o risco de, na perseguição, perderem a vida, né? Então, o que eles faziam? Chamavam um casal de cristãos para que pudessem ser padrinhos do filho, e aí esses padrinhos do filho assumiam a responsabilidade de educar os seus filhos na fé. Então, a gente vai encontrar o batismo de criança com muita fundamentação, mas para mim isso é um tema que a gente não discute. Eu sempre tenho dito assim, não, mas criança não tem fé. Eu não sei, eu não consigo lhe dizer isso, sabe? Eu não consigo dizer porque eu consigo ver gente grande sendo batizada que não tem fé nenhuma e depois diz que foi batizado só por interesse, que eu já vi gente afirmando isso, porque tinha interesse, foi batizado por interesse, que estava de olho em alguém da igreja e queria ser batizado só para fazer fazer figura, né? Então nós não conhecemos o coração. Eu sei que Deus conhece, né? E nós precisamos ter esse cuidado de não dar o caráter a um rito sacramental que ele não tem, tá certo? É a mesma coisa é a Eucaristia, tá certo? Se uma criança, eu sempre digo, se uma criança chegar na minha frente e ela pedir para participar da Eucaristia, se os pais não estiverem na igreja, não tenho dúvida que eu vou entregar o elemento e ele vai participar. Porque se ele tiver fé, eu não neguei alguém que tem fé no sacramento. E se ele não tiver fé, não vale de nada. Ele comer um pedaço de pão, um pouco de suco de uva, isso não vai fazer diferença nenhuma na vida dele. Porque é a mesma coisa, gente, é um batismo. Se o cara for batizado com fé, vai fazer diferença. Mas se ele não tiver fé, o batismo não vai servir para absolutamente nada. A não ser para quem está vendo achar que aquilo é um símbolo de inserção no corpo de Cristo. Que verdadeiramente não está acontecendo porque não há fé no coração da pessoa. Nós precisamos de voltar a essa realidade. O sacramento só tem sentido para quem tem fé. É por fé. Se não houver fé, não há sentido para o sacramento. Tá ok? Então eu jamais deixaria de negar a Eucaristia a qualquer pessoa, porque em primeiro lugar, eu não sei onde é que está o coração de cada um. O cara pode ter pecado há 2 minutos atrás, se arrependeu e ele veio, e eu não vou julgar se ele está em pecado ou não, porque o julgamento é dele. Paulo diz, examine-se cada um a si mesmo. Não é para pastor examinar a vida de ninguém, não é para irmão examinar a vida de ninguém, nem julgar a vida de ninguém. É cada um se examinar, porque quem come e bebe, né, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então o julgamento vem para quem come e bebe indignamente, e não para quem está entregando o sacrifício, porque eu não consigo imaginar Jesus negando o pão lá a Judas, que Judas participou daquele último jantar, não é?
Todos traíram Jesus, não foi somente Judas, porque todo mundo debandou quando Jesus foi preso, e todos participaram daquele último momento com Jesus. Então não consigo imaginar que alguém chegasse na igreja e Jesus estivesse lá para entregar um elemento e dissesse: vai embora que você não pode receber. Se fosse ele, eu ainda admitia, mas nós que não conhecemos o coração do homem, não podemos fazer isso absolutamente. Bom, mas isso é um pensamento, né? É um pensamento meu, ele não é doutrina para ninguém, né? Mas é meu, a forma como eu imagino, como penso que nós devemos proceder enquanto ministros do Evangelho. Então, queridos, vamos falar um pouco sobre a Eucaristia, né? E a compreensão, como eu já disse para vocês, inicial da Eucaristia, né? Nós falamos já um pouco lá atrás, e o termo tornou-se a partir do fim do século usado como Eucaristia, né? Essa palavra foi naturalmente usada para a cerimônia que havia sido referida como o partir do pão. O que era chamado de partir do pão passou a ser chamado de Eucaristia, porque a palavra demonstrava de forma especial a ação de graças a Deus sobre o pão e o vinho na refeição cerimonial da igreja. E aí ela também veio a significar, por extensão, a liturgia completa do dia do Senhor, incluindo o ministério da palavra. Ela absorveu, inclusive, o ministério da palavra e ganhou um contorno de uma liturgia completa. E aí a Eucaristia, juntamente com a totalidade da cerimônia, simbolizava o Cristo em sua morte e a nova vida triunfante. O que sua execução pretendia era o desenvolvimento da igreja reunida na vida, a gente pode dizer assim, escatológica e transtemporal do Senhor crucificado e ressurreto. Ela está olhando lá para frente, não é? Pensando no Cristo que foi crucificado, estou olhando para trás, mas ao mesmo tempo o Cristo ressurreto, estou olhando lá na frente. E essa participação ela era consumada no partilhar o pão e vinho, aos quais Jesus tinha atribuído o significado do seu próprio corpo e sangue. Então Jesus na última ceia diz: este é o meu corpo, que é dado por vós, né? E depois pega o cálice: este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão de pecados. E a igreja então estava com isso na sua mente, no seu coração. E é importante dizer que a Eucaristia sempre teve um caráter de ação de graças desde a sua própria instituição por Jesus Cristo. Quando a gente olha para a última ceia, Jesus, diz o texto, toma o pão, rende graças, né? E parte e entrega aos discípulos. Então ela sempre tem esse caráter e sempre teve esse caráter de ação de graças. E Paulo vai repetir isso, esse ato narrativo de Jesus aos Coríntios, dizendo: na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, tendo tomado o pão, deu graças, o partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Então vejam, isso está muito bem consistente, muito bem arrumado, não tem muito que a gente ficar discutindo em relação à Eucaristia. E aí a comunicação, essa comunicação levava esse evento de Eucaristia sendo rememoração por ordem do próprio Jesus. Jesus, quando entregou o pão, disse: meu corpo dado por vós, aí deu o cálice, depois que sempre fizesse isto em memória dele, porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a minha morte. Então estava lá o memorial, né, uma celebração e memorial ao mesmo tempo, né, sendo comunicada. Memorial e celebração, comemoração pelo que Cristo fez pela sua igreja. E desde cedo era muito comum a se referir a Eucaristia como uma oferta de sacrifício, ou oferta, ou ainda somente apenas, como a gente pode dizer, sacrifício, né? A gente encontra na própria liturgia ou na própria oração eucarística, né, a gente oferecendo a Deus os nossos corpos em sacrifício santo e agradável. Então nós vemos isso sendo colocado desde o princípio. E aí, gente, essa forma de falar deu expressão ao fato de que a Eucaristia era um louvor,
ou uma oferta de louvor, adoração, oração a Deus, e também que nela as dádivas do povo eram apresentadas a Deus. Nós apresentamos nossos corpos como sacrifício também ao Senhor. E aí Hipólito, na tradição apostólica, vai trazer então uma fala dizendo: nós te oferecemos este pão e este cálice, a oferta de coisas materiais da criação para que Deus possa usar, né? Ou seja, ele está dizendo ali, olha, são coisas materiais da criação para o uso de Deus, já sendo enfatizadas, inclusive por Irineu de Leão, lá naquela questão da polêmica antignóstica. Então a gente está falando também sobre essa questão de Eucaristia exatamente dentro dessa perspectiva, ok? Então nós não temos tanta coisa para falar, tem algumas questões polêmicas que eu acho que nem são relevantes, porque algumas igrejas celebram a Eucaristia apenas como memorial, como se Cristo não estivesse presente. Olha, se a igreja é o corpo de Cristo, ela está presente ali, então Jesus está presente em espírito, né? Algumas igrejas dizem que é apenas um memorial. Alguns dizem que ali naquele momento o elemento pão e o cálice se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de Jesus, ou seja, é uma tese de transubstanciação, né? E aí vem essas teses de transubstanciação, de consubstanciação, é Cristo presente nos elementos, né? Que não são interessantes, não são relevantes, são discussões inócuas, como eu tenho sempre dito, da mesma forma que se discute muito calvinismo e arminianismo. Eu digo, gente, isso é discussão, nem Armínio e nem Calvino salvou ninguém. Quem salvou foi Jesus. Então a gente não tem que ficar se pegando, brigando, discutindo, se desentendendo por questões periféricas de fé que não vão nos levar a grandes lugares. Cada um tem o direito de pensar, de tomar uma decisão de forma de pensar, né, que não vai levar a gente a questões complicadas, né? Mas nós vamos entender que precisamos ter unidade como povo de Deus para que nós possamos viver essa vida. E de fato o que acontecia era que a igreja participava desses momentos e passou a ter, sabe o quê? Como a gente faz na Betânia, depois que todo mundo participa do culto, que participa da Eucaristia, vai-se embora jantar lá fora na cantina e participa de um jantar comunitário, né? Então a igreja fez muito isso, gente. Foi instituída a Eucaristia como esse momento sagrado, né? O sacramento. E depois a igreja encerrava o culto lá no jantar, um grande jantar, e isso naturalmente acontecia sem grandes problemas, porque a questão da Eucaristia não era uma questão problemática na vida da igreja. E aí hoje nós vamos ter esses dois temas, porque na próxima semana eu vou trazer um pouquinho a questão do perdão de pecados, para a gente entender como é que era feito isso antigamente. Só para dar um toque, para vocês entenderem isso, quando foi aceito no cristianismo primitivo que o batismo trazia consigo o perdão de Deus dos pecados passados, era exatamente aí que começava essa história de perdão de pecados, né? Porque ali também se aceitava que a pessoa tinha uma mudança, era a metanoia, era a mudança da forma de vida, do pensar, né? Como parte ou como condição do batismo para que ele recebesse o dom do perdão. Isso devia ser evidenciado não apenas em reconhecer os pecados, em orar, em jejuar, mas confessar os pecados na vida passada. E aí incluía mudança até na ocupação da pessoa, como eu falei agora há pouco para vocês. Se o cara tem um trabalho, que era considerado um trabalho, servindo a pessoas, né, ou as idolatrias, por exemplo. O cara trabalhava lá nas festas romanas, ou então numa instituição romana que era pagã. Era para o cara abandonar o emprego, cair fora, porque ele ia levar uma vida nova, testemunhando Cristo. E aí ele precisava de evitar a idolatria, precisava de viver amando a todos, né? Ou seja, amar, ter o ágape de Deus presente na vida dele. Tinha que praticar pureza estrita, né, sexual, se abster de acumular bens ou riquezas e qualquer outro embaraço mundano. Então o negócio era muito sério, e é por isso que a gente vai ver que
A turma no passado, quando falava de pecado, dizia o cara foi batizado, ele não pode mais ter pecado grave depois de então. Eu creio que isso é uma realidade. Quando nós pecamos e nós nos arrependemos, nós de fato não devemos mais estar pecando. O pecado deve tornar-se um acidente de percurso e não uma prática na vida do crente, não é? Porque isso tem toda uma lógica. Se eu de fato me arrependi do erro cometido, eu vou lutar com todas as minhas forças para não mais cair. Então isso tem um sentido, não é, gente? Não é o cara ser cínico que peca hoje, confessa, amanhã está com o mesmo pecado, confessa, dá de novo o mesmo pecado, e aí isso é cinismo, e a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Aquilo que o homem semear, ele haverá de colher, tá certo? Então nós precisamos ver isso. Mas hoje, como eu disse, nós vamos ficar simplesmente nessas duas questões que nós escolhemos para estudar, que é a cerimônia de batismo e a celebração da Eucaristia. Lembrando, gente, que nós temos, eu gosto muito de dizer assim, olha, eu batizo o cara do jeito que ele quiser. Se ele quiser ser batizado no mar, vai para o mar, no rio, vai para o rio. Se ele quiser ser batizado com água na cabeça, vai, na piscina, vai, no tanque, vai, do jeito que ele quiser. A única coisa que eu aconselho é que ele seja um cara que ele pense muito antes de ser batizado, para que ele seja batizado por fé, para ele não banalizar o sagrado. O sacramento do batismo é algo que traz o sobrenatural de Deus intrínseco quando nós vamos nos batizar com fé, tá certo? Podendo, inclusive, naquele momento, o próprio Cristo está batizando a pessoa que está sendo batizada pelo pastor. Aí o batismo que salva de verdade é o batismo que vem por meio de Jesus, né? Na mesma hora ele pode estar recebendo o simbolismo de inserção no corpo e pode estar recebendo o selo da promessa, sendo batizado por Cristo com o Espírito Santo. Porque essa era a lógica. A lógica do batismo, se vocês olharem para o livro de Atos, com Pedro fazendo aquele primeiro sermão, Pedro diz ali, né, levanta questões muito interessantes. E o escritor Lucas diz que naquele dia, aqueles que foram batizados receberam o dom do Espírito. Então eles foram batizados por Jesus. Como é que Lucas soube disso? Eu não vou lhe dizer, que eu também não sei como é que Lucas chegou a essa conclusão, mas pela fé a gente crê que, como a Escritura é inspirada por Deus, então a inspiração de Deus chega ao coração do evangelista e ele consegue mostrar isso a pessoas que verdadeiramente se arrependeram, que entregaram sua vida a Jesus e por meio do batismo receberam o Espírito Santo de Deus. Foi um momento lindo, belíssimo, um momento sobrenatural, porque é o sobrenatural de Deus presente na nossa vida. E nós devemos considerar todas essas coisas para que a gente jamais leve um sacramento como algo banal. Vejam que eu digo coisa para vocês às vezes que parece que a gente está banalizando o sagrado, mas não é verdade. Quando eu falo que se chegar uma criança, não tiver acompanhada de pais proibindo, ela pedir para receber a Eucaristia, eu não vou negar. Por quê? Porque ele só tem sentido, o sacramento, se for com fé. Se a criança não tiver fé, eu não estarei negando a ela, né, aquilo que Cristo não negaria. E se ela tiver fé e eu negar, aí, de repente, eu vou ter que prestar contas, porque quem sabe eles vão dizer, filho, eu mandei aquele filhinho meu lá para participar daquele momento e você negou a ele o sacramento da Eucaristia. Quem lhe autorizou a fazer isso? Quem mandou você fazer isso dessa forma? A mesma coisa, queridos. É quando alguém peca, que muita gente tem mania de botar as pessoas de castigo, diz, está proibido de participar da Eucaristia. Que autoridade a gente tem de proibir alguém de participar da Eucaristia quando Cristo não proibiu? E quando o próprio texto bíblico diz que é a consciência de cada um que vai fazer com que ele participe ou não, que é uma questão de fórum íntimo. Então, queridos, nós temos que ter cuidado para a gente nem colocar excessos naquilo que não tem excessos, né? Nem colocar faltas naquilo que não deve ter faltas. Então é preciso ter equilíbrio, ter a cabeça no lugar, ter o coração centrado, né? Tá ligado no Senhor para que a gente possa ter visão do reino e não negar aquilo que Jesus não nega e nem dar aquilo que Jesus não daria.
Então, que nós possamos ter em mente sempre isso e que assim o Senhor nos abençoe. E assim nós vamos, então, fechando esse nosso encontro de hoje, lembrando que no próximo nós começaremos falando de perdão de pecados. Eu quero considerar uma questão com vocês. É possível que a gente dê uma interrompida nessa fase de estudo sobre a igreja cristã, com a volta do culto doutrinário agora lá pelo Google Meet, né, talvez com o Bispo Léo, voltando aqueles estudos anteriores que estava fazendo, mas eu vou continuar em um dia da semana, provavelmente na terça, porque nós teremos o pessoal do seminário sendo trabalhado, e quem quiser acompanhar juntamente com o seminário vai estar junto com a gente, ou na terça ou na quinta. Eu tenho que achar um dia, porque a gente está ficando agora 100 dias, porque cada dia está aparecendo uma coisa diferente, ou até mesmo depois do culto doutrinário eu entro com esse momento de estudo sobre a vida da igreja, mais focado, mais buscando, né, o pessoal que está fazendo o seminário, e aí todos nós vamos do mesmo jeito participar. O que eu estou falando aqui para vocês é exatamente aquilo que nós falamos nas aulas dos seminários, e vamos continuar fazendo isso com a graça de Deus, muito provavelmente, né, se a gente retomar os cultos doutrinários ao final deles. Então, quando eles terminarem, nós começaremos o estudo sobre a igreja cristã. Que assim o Senhor nos abençoe. Eu quero desejar a paz de Cristo a cada um de vocês. Quero orar com vocês, desejando uma semana abençoada na presença de Deus. Eu quero reforçar vocês. Quem estiver aqui, por favor, vá lá no YouTube, no canal Catedral Betânia, né? Como a gente dê um like, né? Mas se inscreva no canal, porque nós, a partir de domingo, estaremos transmitindo o culto ao vivo. E pelo que eu fui informado, com o passar do tempo, é possível que o Google cobre que somente possa fazer transmissão ao vivo quem tiver mais de 1000 pessoas inscritas no canal. Aí é bom que cada um de nós possa se inscrever. Então, por favor, façam isso. Convidem os amigos de vocês, as pessoas, para que elas possam dar uma chegada lá no Catedral Betânia no YouTube. Se você entrar no YouTube e escrever Catedral Betânia, você vai encontrar o canal. Você entra, se inscreve, não custa nada, é só uma questão de boa vontade mesmo. Aí você vai receber as informações de doutrinários, de meditações que são colocadas lá, os devocionais, e vai ser abençoada ricamente com a graça do nosso Deus. Então eu quero orar com você. Se você puder, abaixa a sua cabeça, fecha os olhos, vamos orar. E se você tiver alguma questão, você pode colocar aí no chat, pode colocar no comentário, que eu vou tentar responder assim que a gente terminar de orar. Amém? Deus abençoe. Meu Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer por este dia, te louvando pelo dom da vida, te louvando também, Pai, pela forma como tu tens trazido ao nosso coração conhecimento das coisas da tua igreja, verdades que vêm até nós, para clarear muitas dúvidas que ao longo do tempo nós temos, muitas vezes por preconceitos, outros por dogmas. Mas tu és o Deus soberano que estás acima de todas essas coisas, meu Pai. E assim, Pai, eu quero te pedir que estendas sobre cada um destes teus filhos que nos acompanham hoje a tua mão, derramando sobre cada um o poder do teu Espírito, de tal maneira que a vida seja renovada, a alegria seja renovada, que o teu amor se faça presente e transbordante na vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, por este amor maravilhoso, incondicional e infinito que tu tens para conosco, meu Pai. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém.